This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. É possível um país enriquecer de uma forma que não beneficia a sua população? Até que ponto a economia altera a forma que a política é organizada? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi o milagre econômico no Brasil, um período de aparente prosperidade da nossa nação e que aconteceu durante a ditadura militar. Esse episódio está inserido dentro de uma série que eu tenho aqui no História em Meia Hora, onde eu explico diferentes aspectos desse período tão conturbado e violento da nossa história. Esse episódio é importante porque vai levantar um debate bem conhecido sobre a ditadura. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis para basear esse conteúdo, que você pode e deve conferir na descrição do episódio. A primeira coisa que temos que fazer aqui hoje é compreender o que estava acontecendo com o Brasil antes da queda de Jango. Jango, apelido de João Goulart, era o presidente do Brasil até que os militares deram um golpe em 1964 que deu início à ditadura no Brasil. Os primeiros anos da década de 60 marcaram o fim de um período acelerado na economia brasileira. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, por 15 anos, a taxa média anual do crescimento do Brasil foi uma das mais altas do mundo. Essa economia se expandia em um ritmo superior a qualquer outro país da América do Sul, sendo superada no Ocidente apenas pela Alemanha e no Oriente pelo Japão e pelas economias da Coreia do Sul e Taiwan. A taxa média anual de crescimento da economia brasileira foi de 6,3% entre 1946 e 1960. Como eu falei agora há pouco, esse episódio faz parte de uma série e eu já entrei em detalhes a respeito de como que o golpe aconteceu em outros momentos. O que precisamos saber hoje é que no campo social e político, o Brasil estava passando tensa instabilidade. No cenário externo, a Guerra Fria chegava ao seu patamar máximo e os conflitos entre Estados Unidos e União Soviética estavam quase gerando um embate a nível internacional. Essas tensões foram transportadas para o Brasil e acabaram resultando no golpe contra João Goulart. Poucos anos antes do início da ditadura, em 64, o Brasil vivia um período de crescimento econômico, pautado no plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek, o JK, aquele mesmo que transferiu a capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, que foi construída em meio ao seu projeto governamental de progresso do país, os 50 anos em 5. Essa expansão na economia acabou se transformando no final da administração de JK, em um grande aumento da inflação que se tornou mais intensa na gestão seguinte, do presidente Jânio Quadros. Jânio foi presidente de janeiro a agosto de 1961, quando decidiu abandonar o cargo. Após a sua renúncia, o vice-presidente João Goulart, herdeiro político de Getúlio Vargas, ao assumir a cadeira presidencial, também não conseguiu estabilizar a economia nacional, muito por conta dos impasses vivenciados em seu período como presidente, durante o contexto da Guerra Fria.
Em 1964, o governo de Jango passou a sofrer diversas intimidações por conta de suas ações políticas, que alguns até consideravam como uma ameaça marxista e temiam que o Brasil pudesse se tornar um estado socialista próximo à União Soviética, parecido com o que Cuba havia se tornado há poucos anos. Essas preocupações foram inflamadas pela alta da inflação da época e pelas manchetes na imprensa brasileira pedindo o Fora Jango, que culminaram em grandes mobilizações públicas, como a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que levou centenas de milhares de pessoas às ruas. Em meio a esse contexto, o golpe militar foi dado. Jango deixou Brasília tentando organizar um movimento de resistência que não se concretizou. A capital federal, então, foi tomada pelos militares, que assumiram o poder através de um golpe de Estado, tendo como aliados a classe política e boa parte da grande imprensa. É importante descrever esse cenário porque os militares vão chegar ao poder como os únicos responsáveis por resolver os problemas brasileiros, que àquela altura eram muitos. Parte da sociedade civil acreditava que os militares eram moralmente mais capacitados a estar governando, pelo menos mais do que um político de carreira. Parte dessa crença estava no fato de que a formação dos militares envolvia o ensino cívico e moral, e essa característica era entendida por parte da sociedade como uma espécie de proteção contra mais influências políticas. Por outro lado, os militares acreditavam que tinham um direito de governar por defenderem a ideia de que, desde a sua fundação, eles sempre lutaram pelos interesses do Brasil e, até aquele momento, não tinham recebido a valorização devida. Vai ser a partir dessa crença que os militares à frente do governo vão tentar combater o suposto comunismo no Brasil e gerir a economia que enfrentava problemas. O primeiro militar a sentar na cadeira de presidente da República foi o Marechal Castelo Branco. Inicialmente, ele implementou reformas que buscavam conter a alta inflação, através do Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG. O país, nesse sentido, precisava de algo a mais que possibilitasse o seu crescimento. E a partir dessa necessidade, o governo militar investiu na expansão da então pequena indústria de base, que era sustentada pelo ramo da siderurgia, pelo ramo de energia e na petroquímica. Essas medidas iniciais, tomadas durante a primeira administração dos militares, fizeram com que o país recuperasse a sua capacidade fiscal e adquirisse uma maior estabilidade monetária, reorganizando o seu sistema financeiro. Baseado nessas reformas, o ano de 1967 vai ficar caracterizado por um período de novidades econômicas no Brasil, com expansão econômica que teve no estado um dos seus fiadores. Nascia, então, o milagre econômico brasileiro. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. We off? 30 seconds of carefree bliss. Oof, like wind in your hair carefree. Oh, like using Clorox Disinfecting All-Purpose Cleaner in the home carefree. Yes. Like dog slobbing on the coffee table and cleaning it with Clorox Carefree. He's on a roll now. Spit toothpaste on the faucet. You got it. You got it. Peanut butter on the light switch. Oh, spritz, spritz. Spritz, spritz. Clorox, man. Clean feels good. Okay, we're back. Use as directed. O História em Meia Hora é um podcast de história, e eu sempre gosto de bater na tecla que trabalhamos com conceitos. Então, quando analisamos o chamado milagre econômico, estamos diante de um fenômeno específico e delimitado no tempo e no espaço. Então, para compreendermos melhor os debates e os números a partir de agora, é preciso ter em mente o que eu quero dizer com esse termo.
Bom, o milagre econômico brasileiro foi um período de rápido crescimento econômico, vivenciado no Brasil entre os anos de 1967 até 1973, durante a ditadura militar. Essa expansão econômica, sem dúvidas, foi a maior desde a proclamação da República, em 1889. Em geral, essas transformações foram impulsionadas por políticas econômicas implementadas durante o governo dos militares. Essas políticas incluíam a adoção de medidas de estabilização monetária, ou seja, reduzir as ondas de inflação, incentivos fiscais para a indústria se desenvolver, investimentos em infraestrutura e um ambiente favorável para o capital estrangeiro. Esse fenômeno conhecido como milagre econômico brasileiro foi caracterizado por uma grande expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, que saltou de 9,8% ao ano em 1968 para 14% ao ano em 1973. Enquanto a inflação caiu de 19,46% em 1968 para 15,6% em 1973. Além disso, é preciso destacar as altas taxas de investimento e a modernização da indústria nacional, que proporcionaram ao Brasil a possibilidade de realizar a construção de importantes e grandes obras de infraestrutura, utilizadas até os dias atuais. E na hora certa eu vou falar mais sobre essas obras. Para existir um crescimento econômico, os economistas e políticos precisaram passar por um intenso debate a respeito de qual seria o caminho a ser tomado. Os economistas chamados de estruturalistas consideravam que as características herdadas da antiga situação brasileira na economia mundial estavam na origem da crise brasileira. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Esse grupo de economistas entendia que ao longo da nossa história, o Brasil se colocou como um exportador de produtos primários, algo que nós chamamos de matérias-primas. Para os estruturalistas, a única saída para o Brasil seria o desenvolvimento da nossa indústria, e quem deveria atuar para fomentá-la seria o Estado. Aqui nós temos um ponto interessante que explica muito sobre o Brasil. Os adversários teóricos dos estruturalistas eram os liberais. Os economistas liberais não aceitavam que o Estado teria condições de melhorar a economia do nosso país. Olha só o que o professor Luiz Carlos Delorme Prado falou sobre essa ideia, abre aspas. Para os economistas liberais, portanto, a ideia de reformas de base e de intervenção do Estado para superar a crise do desenvolvimento era não apenas equivocada, mas, ao contrário, seriam justamente o excesso de intervenção estatal e o descaso com a instabilidade econômica as principais causas da persistência do atraso econômico brasileiro. Fecha aspas. Eu digo que esse embate é interessante para a gente conhecer a nossa história, porque com a chegada dos militares ao poder, quem vai ser chamado para tocar a política fiscal e econômica da ditadura serão os economistas liberais. Mas, na prática, o Estado brasileiro vai ser muito atuante nesse período. É interessante notar que todo esse debate econômico não aconteceu apenas no Brasil. O milagre econômico brasileiro precisa ser estudado a partir de uma perspectiva internacional, que deu condições para que o cenário brasileiro recebesse essas transformações. A economia mundial cresceu muito na década de 60. Entre 1961 e 1973, a economia dos Estados Unidos cresceu em uma taxa média de 4,5% ao ano. O Japão a uma taxa de 9,4%, a Alemanha a 4,3% e a Itália a 4,9%. Essa década também foi um período em que as operações de câmbio, ou seja, a movimentação de dinheiro e empréstimos, alcançaram um patamar nunca antes visto. Criou-se até um nome para as moedas que estavam em circulação internacional em diferentes bancos. Eram as euromoedas. Essa operação recebeu esse nome porque o principal centro financeiro do mundo naquele momento era Londres, mas as negociações eram feitas em dólar. Não existia nesse momento uma legislação ou regulação do eurodólar, facilitando a entrada e saída de crédito internacional, e com isso o Brasil foi beneficiado. Internamente, o governo Castelo Branco reformulou a Lei de Remessa de Lucros, dando mais abertura para a entrada desse capital estrangeiro. O presidente que assumiu depois do Castelo Branco foi o general Arthur da Costa e Silva,
que nomeou o economista Delfim Neto para ser ministro da Fazenda e Hélio Beltrão para ministro do Planejamento. O novo ministério assumiu um cenário ainda de tentativa de resolução de problemas, e suas primeiras medidas pareciam ser uma continuidade das políticas anteriores, em que a redução do papel do setor público e o aumento da participação do setor privado eram aspectos considerados prioritários. Porém, as condições políticas internas exigiam uma maior preocupação com a retomada do crescimento. Economistas apontavam que existia uma capacidade produtiva ociosa no Brasil, e o aumento do gasto público poderia colocar essa engrenagem para funcionar. E é nesse ponto que aquela aparente contradição entre os economistas estruturalistas e os economistas liberais parece deixar de existir. O que o governo vai fazer a partir de então vai ser formular e estruturar o chamado Plano Estratégico de Desenvolvimento, o PED, que previa um crescimento da ordem de 6% ao ano. À medida que os militares se mantinham no poder, o PED ganhava mais força e passou a ser visto como uma excelente alternativa para melhorar os índices econômicos do país. Dentro desse cenário, o setor industrial foi um dos principais beneficiados, com um aumento significativo na produção de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. O investimento não foi pesado só nas indústrias de base, mas também foi aplicado nas áreas de siderurgia, petroquímica, construção naval e geração de energia hidrelétrica. O sucesso foi instantâneo e rápido. De 1968 a 1973, o PIB brasileiro registrou um crescimento médio superior a 10% ao ano, enquanto a inflação oscilava entre 15% a 20% ao ano. No mesmo período, o setor da construção civil cresceu em média 15% ao ano, e a produção de bens duráveis de consumo no Brasil daquele período alcançou a taxa média de 23,6% ao ano, e o de bens de capital 18,1%. Além disso, o Brasil experimentou um aumento nas exportações de produtos manufaturados, impulsionado pela demanda internacional e pela depreciação da moeda brasileira. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o governo militar conseguiu aproveitar ainda mais esse cenário para fazer a economia brasileira crescer bastante. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre obras, estruturas, desigualdade, saudosismo e Copa do Mundo. Segura aí, que é um minutinho só. Se você tem um dinheiro guardado ou se você quer começar a levantar uma grana a mais, a Octa pode te ajudar. A Octa é uma plataforma de negociação licenciada, na qual você pode ganhar dinheiro negociando ações de empresas, moedas estrangeiras e outros ativos. Comprar um ativo quando ele está valendo pouco e depois revendê-lo quando ele estiver em alta é a grande receita para fazer dinheiro. E você não precisa ser um especialista para começar. A Octa tem várias aulas gratuitas para te ajudar a entrar no mundo das finanças. E para ajudar quem tá começando agora, a Octa vai dobrar o seu primeiro depósito quando você usar o cupom HISTORIA100. É História sem acento e o número 100. Então clica aí no link da descrição do episódio, usa o meu cupom porque ele tem tempo limitado, hein? Obrigado, Octa, por patrocinar o História em Meia Hora e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. É preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Fecha aspas. A frase que você acabou de ouvir foi dita pelo ministro Delfim Neto em 1968, a respeito de quando a população brasileira iria desfrutar dos avanços econômicos que a ditadura estava proporcionando. E como deu pra perceber, a resposta foi meio que na volta a gente compra, né? Ou seja, o povo não estava na equação dos grandes economistas. Antes de entendermos melhor como que esse crescimento econômico foi dividido ou não com a população, precisamos olhar para qual foi a principal fonte de riqueza do Brasil durante o tal milagre econômico. E a resposta é a seguinte: grandes obras públicas. Diante de um cenário externo favorável e que estava aberto a commodities, o Plano Estratégico de Desenvolvimento, o PED, se empenhou em financiar obras públicas que gerassem o desenvolvimento industrial do Brasil em diferentes setores.
No começo dos anos 60, o Brasil e o Paraguai começaram a pensar na construção de uma usina hidrelétrica que pudesse fazer com que os dois países aproveitassem os recursos hídricos do Rio Paraná. Essa cooperação bilateral foi concretizada em 1973, com a assinatura do Tratado de Itaipu, estabelecendo os pontos principais do uso da energia, as dimensões do projeto e o financiamento da obra. Cada país ficou com 50% da energia produzida. A construção dessa usina levou mais de 10 anos e contou com a participação de 40 mil trabalhadores. Foz do Iguaçu, uma cidade paranaense, até então com 20 mil habitantes e apenas 2 ruas asfaltadas, sofreu um aumento populacional exponencial, mais do que quintuplicando a população em 10 anos. Em 1984, foi inaugurada a primeira operação da usina hidrelétrica de Itaipu, que permaneceu por 21 anos, sendo a maior barragem do mundo. Um marco do milagre econômico brasileiro que deu condições de desenvolvimento para uma série de regiões do país. Por mais que a inauguração dessa obra esteja fora dos parâmetros que usamos para definir o chamado milagre econômico, os recursos usados durante a sua construção e as consequências trazidas para a região por conta de sua presença ali já serviram para alavancar a economia local e, consequentemente, melhorar alguns índices do Brasil. Entre os atuais municípios de Ilha Solteira, em São Paulo, e Selvíria, no Mato Grosso do Sul, foi construída em 1973 a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, a maior do Ocidente até a inauguração da binacional Itaipu. Uma outra grande obra de infraestrutura começou em janeiro de 1969, com a construção da Ponte Rio-Niterói, que recebeu a ordem de serviço ainda no governo Costa e Silva, o segundo presidente do regime militar, e que foi homenageado com o nome oficial da estrutura, a Ponte Presidente Costa e Silva. Esse era um projeto muito antigo para a infraestrutura da região, pensado desde o final do século XIX pelo Império do Brasil. A obra levou pouco menos de 6 anos para ser concluída e foi entregue no dia 4 de março de 1974. Na época, ela era considerada a segunda maior ponte do mundo, perdendo apenas para a ponte do lago Pontchartrain, nos Estados Unidos. Antes da sua construção, era necessário percorrer cerca de 120 quilômetros em estradas ou optar pelo uso de balsas caso alguém desejasse sair do Rio de Janeiro e ir para Niterói ou vice-versa. Agora, com a ponte Rio-Niterói, o mesmo trajeto é feito com um pouco mais de 13 quilômetros. Também é importante mencionar a construção da usina nuclear Angra 1, lá na minha cidade natal, Angra dos Reis, que fica no estado do Rio de Janeiro. Essa construção aconteceu em 1972, através da aquisição de um reator nuclear dos Estados Unidos. A mentalidade dos militares que administravam o país considerava ser fundamental ter o domínio da tecnologia nuclear para gerar energia elétrica desse tipo de forma soberana e criar condições para o estabelecimento de um complexo industrial nuclear autônomo no país. O grande crescimento da indústria brasileira implicava um aumento na demanda elétrica. Durante esse avanço industrial, a região norte do país, que até então era extremamente isolada em relação às outras partes do Brasil, também passou por algumas transformações. O projeto Radam Brasil, que tinha o objetivo de captar imagens aéreas de radar na região amazônica, permitiu que o Estado brasileiro pudesse realizar um extenso estudo do espaço geográfico amazônico, que envolvia, além disso, o uso potencial da terra e a capacidade de utilizar os recursos naturais renováveis ali presentes. Uma zona de incentivo fiscal, a Zona Franca de Manaus, foi estabelecida para o desenvolvimento da região, e uma extensa rodovia não pavimentada de 8.000 km² foi construída em meio à Amazônia. Era a chamada Rodovia Transamazônica, que é a atual BR-230, que partia da Paraíba e ia até o Amazonas. Por não ser pavimentada, o trânsito nessa rodovia era impraticável nas épocas de chuva na região. Com o intenso crescimento econômico desse período, era comum que o ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, fosse questionado em rede nacional sobre a distribuição da renda acumulada pelo Estado brasileiro para as camadas mais baixas da sociedade.
E aqui nós chegamos naquela frase que eu falei no início desse bloco. Como disse o economista, era preciso primeiro aumentar o bolo, ele quis dizer a renda nacional, para só depois reparti-lo em fatias maiores. O problema é que esse bolo nunca chegou a ser dividido para os mais pobres, que em diversos momentos não aproveitaram os benefícios da época do tal milagre. O salário mínimo do país não teve aumento nesse período, não recebendo nenhum tipo de reajuste, nem com a inflação da época. Dessa forma, as vantagens do crescimento econômico não foram igualmente distribuídas pelas diversas classes sociais. Esse milagre só foi entendido entre os empresários e nas camadas de renda mais alta. O salário mínimo continuou a ser comido pela inflação, algo justificado pelos economistas por conta da situação de pleno emprego que havia no período. Os operários mais especializados conseguiram, na sua maioria, fazer um bom salário, se descolando do salário mínimo oficial e acabaram sendo parcialmente beneficiados pelo crescimento econômico do país. E essa é uma das explicações para a existência de uma memória coletiva sobre esse período ter sido tão bom, principalmente para a classe média. Já os mais pobres não aumentaram a sua renda e praticamente permaneceram da mesma forma que estavam antes do milagre. E é por esse motivo que muitos gostam de falar que esse é um milagre entre aspas. A economia brasileira começou a ser afetada pelo crash da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Investidores impulsionados pelo clima otimista começaram a realizar investimentos arriscados, muitas vezes recorrendo a empréstimos para aumentar as suas posições. Essas circunstâncias criaram um ambiente propício para a especulação desenfreada no mercado financeiro. No final de 1970, não havia indícios do estouro da bolha que ocorreria meses mais tarde, e não houve um dia específico de queda. Mesmo assim, as condições dos mercados de capitais no Brasil na época contribuíram para impulsionar a queda na lucratividade dos rendimentos. Não deu outra, né? A partir de junho de 1971, a bolsa começou a cair e o pânico se disseminou rapidamente, resultando em uma queda grave nos preços das ações. A falta de confiança no mercado desencadeou uma corrida para a venda de ativos, desvalorizando ainda mais as ações. O Brasil só iria se recuperar desse estouro da bolha especulativa em 1975, no segundo ano do governo Geisel. O milagre econômico vivenciado por parte da sociedade brasileira então chegava ao seu final, acompanhado não somente pelo crash de 1971, mas também pela crise internacional do petróleo de 1973 e 1974, que mais do que triplicou o valor do barril. Essa última instabilidade financeira foi sentida no mundo todo, acelerando a inflação e afetando diretamente a economia brasileira. Era necessário, segundo os burocratas do país, reduzir as importações para não elevar os gastos públicos. O crescimento do PIB anual foi reduzido pela metade, e o Brasil teve grandes dificuldades internas de recuperar os índices anteriores. A dívida internacional do país cresceu muito por conta do aumento internacional dos juros, e o governo brasileiro se tornou cada vez mais dependente de empréstimos estrangeiros. A dívida externa brasileira atingiu 90 bilhões de dólares, o que hoje seria muita coisa, mas na época era muito mais. Para pagar essa conta, 90% da receita das exportações foram utilizadas, mergulhando o Brasil em uma recessão econômica grave que durou até a década de 90. Um dos principais efeitos dessa recessão foi o aumento significativo do desemprego, que se agravou ao longo dos anos. Mesmo assim, é interessante notar que na mesma época que o milagre econômico estava acontecendo, a ditadura praticava os maiores atos de repressão do regime. Eram os chamados Anos de Chumbo, que se iniciam com a edição do Ato Institucional número 5, o AI-5, e duram até o final do governo do presidente Médici em 1974. A coexistência desses dois fenômenos no cotidiano brasileiro criará um cenário em que grupos sociais passarão a negar alguns eventos desse período. E quem explica isso melhor é o jornalista Hélio Gaspari, que afirma o seguinte em sua obra A Ditadura Escancarada, abre aspas. O milagre brasileiro e os anos de chumbo foram simultâneos, ambos reais, coexistiam negando-se.
Passados mais de 30 anos, continuam negando-se. Quem acha que houve um, não acredita ou não gosta de admitir que houve outro. Fecha aspas. Uma outra característica marcante é a instauração de um pensamento ufanista e saudosista em relação ao Brasil, em diversas camadas sociais do país, especialmente com a conquista da Copa do Mundo de 1970, que foi disputada no México e acompanhada por praticamente todos os brasileiros, que exaltavam o Brasil enquanto uma potência mundial. O futebol, nesse sentido, foi utilizado como uma forma de expressar e reforçar essa mentalidade de grandeza nacional exacerbada para o resto do mundo, e também internamente dentro do próprio país. Um dos exemplos que nos auxiliam a compreender melhor esse clima de euforia foi a composição da música Pra Frente Brasil, de Miguel Gustavo, que se tornou o hino da Copa de 1970. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Agora eu quero recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro é um episódio chamado Ditadura Militar, o outro é chamado Corrupção na Ditadura Militar, e o terceiro é um episódio chamado Tortura na Ditadura Militar. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos em milagre econômico brasileiro, estamos falando de um período de intenso crescimento econômico vivido pelo Brasil durante os anos de 1967 até 1973. Esse período foi marcado por altas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, também uma industrialização acelerada e uma modernização da infraestrutura do país. O ponto é que esse crescimento aconteceu em um período de ditadura militar. O governo militar implementou políticas econômicas voltadas para o crescimento, como investimentos pesados em infraestrutura, ampliação do crédito e incentivos fiscais para a indústria. Além disso, o período foi caracterizado por uma forte intervenção do Estado na economia, através de empresas estatais e controles sobre setores-chave. Com isso, o PIB chegou a crescer mais do que 10% ao ano em alguns períodos, com redução da inflação e aumento significativo da produção industrial. O Brasil passou a ser visto como um exemplo de sucesso econômico na América Latina. Porém, não podemos esquecer que esse milagre foi só para alguns. O crescimento não distribuiu renda e agravou desigualdades sociais. Além disso, o milagre econômico precisa ser estudado a partir da ótica de que quando alguns grupos estavam enriquecendo, os anos de chumbo estavam castigando parte da população brasileira. Nos porões da ditadura, militantes políticos e adversários do governo eram torturados em instituições do Estado, como o DOI-CODE e o DOPS, ou também chamado de DEOPS. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!